Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Bom, pessoal, no vídeo de hoje vamos aqui preparar vocês para todos os cenários possíveis aí nas próximas semanas e meses, tá bom? Eu vou estar passando todas as informações aqui com base no estudo que eu estou fazendo para preparar vocês tanto para o período de alta, um período de alta aí nas próximas semanas, quanto para um de baixa. Porque a realidade, a bem da verdade é que tudo pode acontecer, tá bom? Então, eu já quero começar esse vídeo falando assim pra vocês, pra deixar o like, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal, porque eu vou estar passando muita informação de ouro aqui pra vocês, beleza? Preparando vocês. Então eu já vou começar falando aqui pra... Pessoal, quando eu faço aqui um vídeo falando sobre altcoins e tal, as altcoins estão prestes a acelerar. Não significa que ela vai acelerar no mesmo dia ou no dia seguinte, tá bom? E outra coisa, não é pra sair dando all-in em altcoin não, tá bom? O correto é a gente não ter mais de 20% do nosso dinheiro em altcoins, até porque altcoins é como se a gente estivesse trabalhando de forma alavancada, ou seja, a gente pode potencializar sim os nossos ganhos, mas a gente também vai estar potencializando as percas, tá bom? Então tem que investir com responsabilidade, beleza? Não é pra sair fazendo loucura, tá? Não é pra fazer loucura no mercado, porque fazer loucura nesse mercado é o que traz a sua ruína. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui falando de Bitcoin. Bitcoin fez aquela aceleração ontem, conforme a gente havia conversado. Depois do ponto em que eu fiz o vídeo, ele ainda seguiu acelerando, buscou a faixa de 108, beleza? Fizemos aqui um topo no gráfico de 4 horas e corrigimos até o fundo aqui desse triângulo simétrico que eu havia desenhado aqui pra vocês, ó. Há um tempinho atrás já, antes mesmo de bater nessa região, já tinha sinalizado isso aqui pra gente. E a gente vai estar trabalhando no BTC por um período dentro desse triângulo, porque vamos ter busca de liquidez bilateral, tá? E a resposta tá aqui, ó. Aqui tem muita liquidez, aqui abaixo tem muita liquidez, tá bom? Então o mercado pode estar direcionando para um desses lados e buscando liquidez, e voltando no lado contrário e buscando liquidez da mesma forma rapidamente. Então se fosse para apostar, eu diria que, presta atenção, eu não estou dando certeza desse tipo de movimentação, tá bom? Pode ser o contrário, pode ser que simplesmente rompe alta, pode ser que rompe embaixo, mas eu vou preparar vocês para todos os cenários. Mas, por ser um triângulo simétrico, eu acredito que ele vai vir ainda capturar liquidez acima na região de 111, onde ele vai capturar essa liquidez aqui e depois ele pode descer aí e ir buscando retrações maiores, tá? Que é o que eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Devido a essa tendência enfraquecida do BTC, eu sinceramente não acredito, não vejo, não é que eu não acredito, eu não vejo força no Bitcoin para estar rompendo esses topos aqui e se mantendo acima. Por isso que eu só acredito em busca de liquidez, tá bom? Então eu acredito que ele vai sim capturar essa liquidez. Vai fazer aqui um bull trap, tá bom? Para depois retrair. Amanhã a gente tem reunião do Fed e isso vai definir muita coisa. A gente tem que estar alerta, tá? Porque se o Fed sinalizar corte na taxa de juros nos próximos meses, a gente vai ver sim uma aceleração no mercado, tá bom? E aí sim, se o Fed sinalizando, a gente pode ver o Bitcoin ganhando força, que não está tendo até o momento, e rompendo esse topo para vir buscar 120, 130 mil dólares. Mas caso isso não aconteça, o que a gente pode ver basicamente isso aqui, ó. Então, o mercado cripto aí, olhando para o gráfico semanal, dá para traçar aqui uma retração Fibonacci, tá bom? A gente vê que acelerou, ó, são várias semanas de alta e aqui entrando numa correção, num período lateral, beleza? E o que a gente pode ver, né, em um cenário de baixa? A gente pode ver sim o Bitcoin retraindo aqui no semanal e buscando essas faixas, tá bom? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu quero que você que está assistindo esse conteúdo esteja preparado para caso isso aconteça, onde a gente tem uma correção aí do topo até pelo menos essa região aqui de 0,5 de Fibo até 0,6 de Fibo, tá bom? É aqui que eu acredito que a gente pode atrair em um caso aí do BTC fazer um bull trap, ou seja, acelera até essa região, tá?
não consegue romper o topo e se manter acima e volta para fazer a retração, tá bom? Então eu tô querendo passar esse alerta só para deixar vocês avisados. Por quê? Se isso acontecer, você precisa ter caixa, você precisa ter dinheiro para comprar, tá bom? Porém, agora eu vou mostrar o outro cenário, o cenário expansionista, onde o Jerome Powell vem amanhã e não vai ter corte, tá bom? Amanhã, já é unânime isso. Porém, ele vem amanhã e sinaliza que a economia está caminhando bem e teremos corte de juros nos próximos meses. Aí, rapaziada, aí o cenário muda. Por quê? Vamos pegar aqui, esse indicador aqui é o indicador do M2 global, ou seja, toda a base monetária, tá bom? Do mundo. Se a gente observar bem, desde esse ponto aqui, o BTC respeita bastante o M2, tá bom? Se a gente colocar o gráfico aqui, ele segue praticamente idêntico. Olha para você ver como segue idêntico. O M2 acelera, ele acelera junto. O M2 cai, ele cai junto. Beleza? Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu tirar essa filtração aqui. Então, a gente vê o M2 seguindo bem. E se a gente observar aqui, ó, aqui justamente tivemos uma queda no M2 para depois ter uma aceleração mais forte. Tá bom? Depois mais uma correção e depois mais acelerações no M2 global. Então, se o BTC continuar seguindo isso aqui, a gente vai ter sim acelerações no Bitcoin aí nas próximas semanas e meses, buscando aí a faixa de 140, 138 mil dólares até setembro. Isso se o Bitcoin seguir acompanhando. Para isso acontecer, a gente precisa ter uma sinalização boa do Fed, tá bom? Se o Fed amanhã sinalizar um cenário positivo, é isso que vai acontecer, a gente vai acelerar junto. A gente olhar no semanal aqui, ó, fica ainda mais bonito para poder tá alinhando aqui no semanal. A gente olhando pro semanal ainda fica mais bonito, que a gente vê ele seguindo aqui exatamente da mesma forma, tá vendo? E aqui tivemos uma correção no total, né, do M2 global, beleza? E da mesma forma corrigimos aqui no BTC. E depois a gente vê acelerações aqui por semanas consecutivas, né? Então, se amanhã o Fed sinalizar um cenário positivo, se prepara porque vamos entrar em forte alta no BTC, beleza? Mas isso não quer dizer que você não tenha que olhar para esse cenário da retração, tá bom? Esteja preparado também. Deixa eu traçar novamente aqui. Então, estejam preparados para um cenário também de retração, tá bom? Porque se isso aqui vier a acontecer, a gente não vai ficar chorando, desesperado. A gente vai ter caixa para poder estar realizando compras e surfando a próxima pernada de alta, beleza? Então, eu tô apresentando aqui os dois cenários para vocês se prepararem para os dois, mentalmente e financeiramente, beleza? Então agora vamos dar uma olhadinha aqui no Total 2. O Total 2, como eu havia dito ontem, tá assim nesse padrão bandeira, né? Não quer dizer que ele vai romper amanhã. Não é assim que funciona, pessoal. Tem que ter paciência no mercado. Então ainda estamos seguindo aqui dentro desse padrão de bandeira. Estamos aqui, ainda não perdemos, não desconfiguramos a bandeira. Então, calma. Vamos ver se ele volta pelo menos aqui pro topo da bandeira. Quem sabe um rompimento. Né? Vamos aguardar aí até amanhã e ver o que esperar, né, nas próximas semanas e meses com base nas falas do Jerome Powell, beleza? Então aqui a gente tem o gráfico da liquidez, que eu já mostrei para vocês no início. E por fim, pessoal, eu quero falar aqui do petróleo, que é um indicador que a maioria aí dos maiores, né, os principais traders aí, os principais investidores aí de criptomoedas, pelo menos dos que eu acompanho e que eu tô sempre me atualizando com eles também, eles estão se baseando pelo gráfico do petróleo, né? Então, qual que é o cenário que eles enxergam? Em um caso da escalada da guerra, eles enxergam um rompimento da SLTB e acelerações, beleza? E em um caso, né, onde o CSI tem negociações e ele chega
acordo para acabar com essa guerra, eles acreditam em correções para o petróleo, beleza? Como eu vejo, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no semanal. Ó, se a gente olhar aqui pro semanal, estamos fazendo aqui a nuvem de resistência, beleza? Então não estamos conseguindo romper a nuvem para cima e tende a voltar corrigindo para baixo, se afastando novamente da nuvem. Por quê? No gráfico diário, nós se afastou um pouco aqui da nuvem e a nuvem basicamente ela funciona como um imã dos preços. Ela opera baseada nas médias móveis, beleza? E sempre tende a puxar o preço como um elástico. Então quando o preço se distancia muito, ela puxa o preço de volta. E o preço sempre tende a andar costurando a nuvem de Shimoku, beleza? Então, eu analisando aqui graficamente, olhando para o gráfico do petróleo, eu entendo que o preço tende a voltar para costurar a nuvem novamente e seguindo esse canal de baixa aqui, né? Em um caso de rompimento, seria um caso de alerta, beleza? Caso de rompimento aqui, voltar a fazer isso aqui de suporte para acelerar de novo, é porque vamos ver esse cenário aqui acontecer no Bitcoin. Em um caso de correções, né, a gente voltar a cair aqui para o fundo desse canal de baixo, a gente vai ver o outro cenário, cenário de expansão acompanhando o M2. Então, estamos num período de indecisão onde os dois cenários podem acontecer, beleza? Se o cenário de baixo acontecer, altcoins vão sangrar, vai derreter, vai cair forte e você não pode estar 100% posicionado nessas altcoins, beleza? Por isso que eu digo, posicione com menos capital, sempre tenha caixa, beleza? E se o outro cenário acontecer, o cenário expansionista acontecer, vamos ver altas fortes no Bitcoin e nas altcoins também. Então, esteja preparado para os dois cenários. Tá? Ninguém aqui tem capacidade de falar se vai cair ou subir. Ninguém tem certeza do que vai acontecer. Estamos num período de incerteza e a gente tem que aguardar definições, se preparando para os dois cenários, beleza? Sem criancice, sem chororô, sem ser a porra de um baby trader nesse mercado, tá bom? O que eu queria passar nesse vídeo é isso, tá? Muito obrigado por esse vídeo. Deixa o likezão aí, se inscreve no canal e a aba de comentário tá aberta para você expressar a sua opinião. Muito obrigado por esse vídeo e até a próxima.